Quem acredita sempre alcança. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o Otim para explicar essa parte bonita da química, que é a parte de funções inorgânicas, né? Hoje vai ser a segunda parte, vai ser uma parte bem rápida e bem simples de entender. Nós vamos falar hoje de bases, né? A base, o conceito de base, aliás, nós vamos utilizar o conceito de arrênios, né? O que é a base? A base é toda substância que, em solução aquosa, vai liberar exclusivamente íons OH-, que ela tem um nome engraçado chamado íon hidroxila, né? Então, como é que a gente reconhece a base? Vamos pegar o exemplo do hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio ele vai estar presente na nossa vida naqueles produtos de limpeza, como por exemplo na soda cáustica, né? Soda cáustica. O hidróxido de sódio, quando é dissolvido em água, ele vai formar dois íons preponderantemente, né? Dois íons principais, que é o íon Na+, que é o íon sódio, e o íon OH-, que é justamente o íon que vai caracterizar a substância como base. Nós vamos ver mais adiante que a presença de íons H+, ou a presença de íons OH- vai influenciar num parâmetro chamado potencial hidrogeniônico, ou pH. Aguarde que nas próximas aulas vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Assim como os ácidos, as bases também têm sua força. Então, as bases podem ser divididas em duas partes. Bases fortes e bases fracas. Isso tem a ver com aquele conceito que nós falamos na aula passada de grau de ionização. Grau de ionização. Grau de ionização, que é o nosso famoso alfa. O que é o alfa? É a quantidade de moléculas ou íons liberados dividido pela quantidade de íons ou moléculas total. Portanto, uma base forte é aquela que possui um alto grau de ionização. Quais são essas bases com alto grau de ionização? São as bases de metais alcalinos. E as bases que são fracas são aquelas que têm um baixo grau de ionização, que são justamente as bases são pouco solúveis, né? Então, quais são já que a gente já sabe que as bases fracas são os metais insolúveis, logo as bases fortes são extremamente solúveis. E quais são essas bases solúveis? São as bases de metais alcalinos, ou seja, hidróxido de lítio, de sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. São bases extremamente solúveis, ou seja, possuem um alto grau de ionização. Agora, qual é a exceção para essa regra? É a amônia. A amônia é um gás em que, dissolvido em solução aquosa, vai formar o hidróxido de amônio. Só que o hidróxido de amônio, apesar da amônia ser muito solúvel em água, ela forma uma base que é uma base fraca. Uma base que tem um grau de ionização muito pequeno. Portanto, ele é classificado como sendo uma base fraca. Muito bem. Agora que a gente já sabe que as bases de metais alcalinos, né, que são muito solúveis, são as bases fortes, quais são as bases fracas? São todos os outros metais restantes, incluindo o hidróxido de amônio. Então, pessoal, vamos ver no próximo take qual é uma regra geral de solubilidade das bases, bem como uma outra forma de classificação delas. Muito bem, pessoal. Vamos ver agora uma regra geral da solubilidade das bases. Portanto, vejam essa tabela. Nós temos metais alcalinos, alcalino-terrosos e outros metais. Da esquerda para a direita, a solubilidade diminui. Se a solubilidade diminui, vai também diminuir a força dessa base. Agora, gente, que diabo é isso, né? O que é que significa ser base forte ou base fraca? Vamos pegar dois exemplos aqui no quadro. Nós temos hidróxido de potássio e hidróxido de cálcio. Se uma base forte ou uma base fraca é dependente do grau de ionização, o que a gente pode concluir disso?
O hidróxido de potássio, vamos fazer como nas outras vezes, vamos fazer passo a passo. Ele é um sólido, mais água. Na presença de água, vai formar uma solução KOH aquoso. Só que o hidróxido de potássio aquoso ele é uma base forte, porque é uma base extremamente solúvel. Então, se é uma base solúvel, é uma base forte, possui um alfa muito grande, próximo de 100%. Portanto, a seta indica que em solução aquosa, o hidróxido de potássio vai formar totalmente íons potássio e íons hidróxido. Ou seja, 1 mol de hidróxido de potássio sólido que foi dissolvido vai formar também 1 mol de íons potássio e 1 mol de íon hidróxido. Observem vocês que a seta não está indicada no lado contrário, indicando que a base é forte. Agora vamos pensar no caso do hidróxido de cálcio. Vamos fazer a mesma coisa. Ele é um sólido que na presença de água vai formar o quê? Hidróxido de cálcio 2 aquoso. Em seguida, vamos ver qual vai ser a dissociação de hidróxido de cálcio. Vai formar cálcio, íon cálcio aquoso, mais 2 mols de óxido de íon hidróxido. Lembrando que, como é um metal alcalino terroso, é uma base pouco solúvel. Se é uma base pouco solúvel, o hidróxido de cálcio não está totalmente dissociado. Portanto, ele não vai estar com hidróxidos disponíveis. Ou seja, se é uma base pouco solúvel, vai ter pouca quantidade de íons OH-. Se há uma pequena quantidade de íons OH-, o que vai acontecer é que a reação não vai ser totalmente completada. Ela vai ser parcialmente completada. Portanto, nós temos uma situação de equilíbrio. Um equilíbrio de solubilidade. Portanto, eu vou pedir para vocês, se vocês não lembrarem, evidentemente, para darem uma estudada nas aulas 63 e 64 da professora Mayui, na qual ela fala sobre solubilidade. Então, gente, o que vai acontecer é o seguinte: as bases fortes não entram em equilíbrio, elas se dissociam totalmente, elas vão totalmente para o sentido dos produtos, enquanto que as bases fracas, ou seja, as bases pouco solúveis, elas vão tender tanto para o lado dos reagentes quanto para o lado dos produtos. E essa coisa, essa tendência de uma reação ir para os produtos e os reagentes simultaneamente, nós chamamos de equilíbrio. No nosso caso, é um equilíbrio de solubilidade. Então, eu peço a vocês para dar uma olhada nessas aulas, que ela explicou muito bem, de forma muito bacana. Então, gente, no próximo quadro, vamos falar agora da nomenclatura e também de como a gente classifica as bases conforme o número de hidróxidos. Muito bem, pessoal. Há duas formas de você dar nome às bases metálicas, né? Temos duas situações. Quando nós temos uma carga fixa e uma carga variável. Quando nós temos uma carga fixa, vocês vão chamar a base de hidróxido de nome do metal. E quais são esses metais? São os alcalinos terrosos e um não metal, que é a amônia. Vamos ver esses dois exemplos. Nós temos hidróxido de estrôncio. Estrôncio é um metal alcalino terroso. Portanto, ele tem carga fixa. Portanto, gente, como é que vai ser o nome dessa base? Hidróxido de estrôncio. Mais uma vez,
Como o estrôncio é um metal alcalino terroso, ele possui carga fixa. Portanto, não tem um outro nome ou um outro íon, um outro cátion, melhor dizendo, que possua carga diferente de 2. A amônia é simples, é hidróxido de amônia. E o íon que é conjugado ao hidróxido, esse rapaz aqui, a gente chama de íon, ou cátion, melhor dizendo, cátion amônio, que é o NH4+. Ora, se a carga do metal no NOx fixo é assim que a gente dá o nome, e quando o NOx é variável? Quando o NOx é variável, nós temos a seguinte forma: hidróxido de, nome do metal, e a carga do metal em algarismos romanos. Vamos pegar o exemplo, 3 exemplos aqui. Nós temos chumbo e hidróxido. Nós temos cobre com hidróxido e ferro com hidróxido. Chumbo, cobre e ferro são metais, alguns metais que possuem carga variável. E quais são as cargas? 2 e 4 para o chumbo, 1 e 2 para o cobre, 3 e 2 para o ferro. Como é que a gente sabe disso? Basta olhar o número de hidroxilas que tem na estrutura, que está implícito que é 1, que está na estrutura da base. Esse número nós já vimos em aulas anteriores, que corresponde à carga do cátion. Portanto, a carga do cátion vai ser o índice do ânion, ou seja, esse númerozinho aqui embaixo. Portanto, nós temos 2 cargas para o chumbo, 2 cargas para o cobre e 2 cargas para o ferro. Então, como é que seria a nomenclatura desses dois? Hidróxido de. Se a gente observar esse primeiro hidróxido, ele possui carga mais 2. Portanto, esse destacado em laranja vai ser hidróxido de chumbo. E esse 1 em algarismos romanos. O segundo, ele possui carga mais 4. Vou destacar em branco. Então, como é que seria a nomenclatura dessa base? Hidróxido de chumbo. 4. Simples assim. Da mesma lógica, a gente pode fazer com o cobre. O cobre tem carga, esse aqui é o hidróxido de cobre 1. Porque nós temos 1 no índice do hidróxido. Portanto, ele veio de um cátion com carga mais 1. Então, vai ser hidróxido de cobre 1. Quando o NOx do cobre for 2, vai ser o quê? Hidróxido de cobre 2. Da mesma forma para o ferro. Hidróxido de ferro 3. Por quê? A carga do cátion que originou essa base tem carga número 3. É o ferro 3. E o hidróxido de ferro 2. Hidróxido de ferro 2. Muito bem, pessoal. Essa é a nomenclatura oficial da IUPAC. Nós vamos ver agora a nomenclatura usual ou comum dessas bases, conforme o número de oxidação ou a carga desses metais. Muito bem, gente. Nós vimos no tema anterior que aquela nomenclatura, colocando uma base junto com a sua valência em números romanos, é a nomenclatura oficial da IUPAC. E como é que é o nome usual das bases? Nós vamos levar em consideração também as cargas, mas não colocando em números romanos, em algarismos romanos, aliás, mas utilizando o sufixo ico ou oso.
O íon a gente utiliza quando tiver uma carga maior e uma carga menor, utilizamos o sufixo oso. Então vamos pegar alguns exemplos anteriores. Nós temos aqui hidróxido de cobre 1 e o hidróxido de cobre 2. Quem tem menor carga, o hidróxido de cobre 1. Então esse aqui é o hidróxido. Agora vem a parte mais complicada. Não tem jeito e para alguns metais você precisa memorizar o nome relativo aos metais. Então, se for cobre, é Cupr. C-U-P-R. E como é a menor carga dentre as duas bases, a gente vai utilizar o sufixo oso. Então é hidróxido cuproso. Sendo que um possui a menor carga, o outro, logicamente, vai ter a maior carga. Portanto, esse aqui vai ser o hidróxido. Prefixo cupr para cobre e ICO. Cúprico. Opa, acento errado. Aí que, macho? É aqui, ó. Bem ali. Mesma coisa com ferro. Como é que vai ser aqui? Hidróxido. Como o ferro 2 e o ferro 3, nos dois metais, nas duas valências dos metais, o ferro 2 tem a menor carga, o ferro 2 é o quê? Oso. Hidróxido. Para o ferro, a gente usa o sufixo fer. Nossa, inverti tudo. Oso. E para o hidróxido de ferro 3 vai ser o quê? Hidróxido. Férrico. Férrico. Então, pessoal, não tem jeito. Para alguns metais, vai ser preciso memorizar um nome usual. Então, lembre-se sempre, aqui nós utilizamos o D e nem utilizamos os algarismos romanos. Nós indicamos a carga pelos sufixos oso e ico. Oso para menor carga e ico para maior carga. Também a gente pode classificar as bases conforme o número de hidroxilas que são liberadas em solução. Uma monobase, como o nome já sugere, né? É mono, então é uma única hidroxila liberada. Exemplo, hidróxido de sódio. Uma dibase é que possui dois hidróxidos dissociáveis. Então, qual é o exemplo? Hidróxido de cálcio. Uma tribase é que liberam 3 OH-, como é o exemplo do hidróxido de ferro. E, finalmente, nós temos uma tetrabase. Quase não sai. Tetrabase. Tem 4 hidroxilas dissociáveis. Então, o exemplo é o hidróxido de chumbo 4. Pb OH4. Muito bem, pessoal. No próximo take, nós vamos falar sobre ácidos, bases e a sua relação de concentração, que nós chamamos de pH e pOH. Muito bem, pessoal. Vamos finalizar essa aula falando rapidamente sobre pH e pOH, que é a medida na qual nós fazemos para saber se uma solução é ácida, básica ou neutra. O que é o pH e o que é o pOH? O pH nada mais é do que o potencial hidrogeniônico, o qual é calculado utilizando uma base decimal, uma base logarítmica decimal, aliás. Portanto, como é que nós calculamos o pH? É o antilog, ou menos o log, ou colog, da concentração de íons H+. Consequentemente, o pOH vai ser o menos log da concentração de íons OH-. Então, pessoal, como é que é a escala de pH? Aqui nós temos a escala de pH,
que ela pode variar de 0 a 14 em solução aquosa. Portanto, nós dividimos ao meio, em que o ponto médio da escala logarítmica é a região neutra de pH. Ou seja, nem tende tanto para básico, nem tende tanto para ácido. Quando a região da escala de pH é menor que 7, nós dizemos que é uma região ácida. Se nós dizemos que o pH é maior que 7, nós dizemos que é uma região básica. Então, os equipamentos que medem o pH são chamados pHmetros ou potenciômetros, que fazem a medição exata do valor de pH em solução. Mas também existem outros equipamentos, não equipamentos, mas, por exemplo, uma coisa chamada indicador de pH. Indicador de pH, como o próprio nome sugere, ele vai indicar que pH aquela solução contém. Então, o indicador ele vai ser visual. Você vai ter cor que vai determinar se nós temos uma solução ácida, básica ou neutra. O indicador mais utilizado, né, e peço a vocês estudarem a aula 40 da professora Maiui, que ela fala de titulação ácido-base, ela fala do indicador de ácido-base chamado fenolftaleína. A fenolftaleína tem essa cor quando a solução está alcalina. Existem outros tipos de indicadores também para a região ácida, como, por exemplo, alaranjado de metila. Portanto, o indicador de pH é uma substância orgânica na qual vai indicar em que região o pH daquela solução está. Portanto, vai ter uma cor específica para a região ácida, para a região neutra e para a região básica. Ora, se é possível a gente correlacionar pH e pOH, qual é a equação que determina, aliás, quais são as equações que determinam pH e pOH? São duas. A primeira delas é que a soma do pH e do pOH é igual a 14. E que o produto das bases menos H+, vezes 10 a menos OH-, vai ser igual a 10 a menos 14. Qual a diferença das duas? Uma eu apliquei logaritmo e a outra não. Então essas são as equações fundamentais para cálculo de pH e pOH. Então, gente, nós vamos ver em aulas seguintes que existem diversas reações ácido-base. Como é que a reação ácido-base? É aquela que possui um ácido em contato com uma base, na qual forma um sal e água. Então veja, já que a gente viu que existem ácidos e bases fortes e fracas, nós temos 4 possibilidades de reações ácido-base. Nós temos ácido forte com base forte, como é o exemplo da professora Maiui na aula 40, ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Nós temos também ácido forte com uma base fraca, por exemplo, ácido clorídrico com hidróxido de cálcio. Nós temos a situação inversa, ácido fraco com base forte, como por exemplo, a reação entre ácido acético com hidróxido de sódio. E, finalmente, nós temos o ácido fraco com a base fraca. O exemplo clássico é hidróxido de amônio com ácido acético. Existe uma coisa interessante que acontece nessas duas reações. Quando nós temos o contato de um ácido fraco com uma base forte, ou o contrário, vai formar um sal, certo? Que é a nossa próxima aula. Vai formar essa substância que é o sal e que vai sofrer uma coisa chamada hidrólise. Ou seja, vai haver uma quebra da estrutura do sal, no qual vai variar o pH. Ora, por que sim vai variar o pH? Porque
Via de regra, quando nós temos um ácido forte com uma base forte, sempre vai ter uma reação cujo pH vai ser neutro. Ou seja, não há uma região de pH vai ser muito alto, vai ser muito alcalino, vai ser muito ácido. Portanto, nessa situação nós podemos ter soluções em que o pH pode ser maior ou menor que 7. Muito bem, pessoal. Era isso que eu gostaria de falar para vocês. Na próxima aula vamos falar exatamente sobre esse tipo de coisa e até a próxima.